Paz, pode se assentar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quão bom, né, é estar na presença do Senhor, Aleluia. com servos de Deus, que é o mais importante, né? Todos reunidos, adorando, louvando, exaltando o nome dele. Muito agradecido pela irmã Cris, né, que veio aqui. A gente entende, sabe, essa dificuldade, para ser sincero, eu tenho todos os dias. Sabe, para mim também não é fácil. Obrigado, irmã. Para mim também não é fácil vir aqui. Nunca foi. Eu acho que quando deixar de ser, eu me perdi. Porque é um temor, um tremor perante a Deus. A gente não faz isso aqui para aparecer. Glória a Deus. A gente faz isso porque ama e serve a Deus. Esse é o mais importante. Estar aqui falando, ministrando a palavra de Deus através de mim é um privilégio. Mas se eu não tremer diante de Deus, perante a Deus, a quem eu estou servindo a não ser a mim mesmo? Porque servir a Deus, estar com Ele, perante a Ele, é exatamente esse o ponto de nossas vidas. É Senhor, logo eu, não tem outro. Mas é assim com o nosso Senhor, sempre foi assim. Vocês se lembram de uma história? E quem não se lembra, antes de entrar na ministração? Moisés. Quando Deus chamou Moisés, ele disse que eu não sei falar, eu tenho problema, eu não consigo. E Deus falou, tem que ser você. E chamou o irmão dele para ir com ele. Então Deus usa essas pessoas. E a maioria das pessoas, quando a gente vê que as pessoas gostam de falar, tem uma fala muito linda, interessante, mas muitas das vezes está cheio de palavras mais vazias de Deus. E é Deus que nos dá as graças. É Deus que nos capacita. Sem Ele, nada somos. Sem o Espírito Santo, nada somos, meus irmãos. E eu fico muito agradecido pela Cris vir aqui ministrar essa palavra que nos preencheu, nos encheu da presença de Deus e nos fez ver o que é importante em nossas vidas. É nascer no Espírito. Nascer de novo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 33. Essa história de 2 Crônicas, capítulo 33, ela também passa, depois se os irmãos quiserem em casa estar lendo, em 2 Reis, capítulo 21. Aqui vai se tratar de um rei chamado Manassés. Ele era rei de Judá, né? O rei do sul de Judá. E a gente vai estar vendo entendendo um pouco sobre a história desse rei. Amém, meus irmãos? 2 Crônicas, capítulo 33. Quem não achou, está aí na tela. Amém? Obrigado, Su. Glória a Deus. Prosseguimos. Assim diz as Escrituras. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois desconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Balins, fez postes da deusa Aserá. Prostou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Himom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenham mandado.
conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os seus moradores de Jerusalém a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, à entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. E ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Até aqui, meus irmãos. Amém? Pai, nos prostramos diante de vossa presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, peço que ministre nossos corações, meu Pai, nossas mentes, meu Pai, que os nossos olhos, as nossas mentes estejam cativos a Ti, Senhor, cativo a Sua palavra. Ministre, meu Pai, que nós venhamos aprender mais e mais sobre Ti, meu Pai, sobre a Sua presença, que, Pai, conseguimos sair daqui assim como viemos, Pai, em plena consciência dos nossos atos, meu Pai, das nossas atitudes, meu Pai, e se houver algo para mudar, que seja mudado para a Sua honra e Sua glória. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, meus irmãos. Bom, como vocês podem ver, Manassés não era um bom rei. Logo no início, disse as Escrituras que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E no versículo 2, fez o que era mal aos olhos do Senhor. É complicado entender, e conforme eu fui estudando essa palavra essa semana, pensando sobre Manassés, pensando em muitas coisas, né? E a gente chega a um ápice de estudo, de palavra, de entendimento, que pessoas que eram para ser preenchidas de Deus, pessoas que deveriam, é uma das pessoas que mais são vazias de Deus. Era um rei de Judá. Judá servia a Deus. Judá tinha um templo que Davi deixou para o seu filho Salomão construir. Um templo de adoração a Deus. Era a casa do Senhor, onde Deus morava, onde Deus habitava com eles. E a gente vê a profanação do templo, construindo estátuas, colocando adoração, sacrifícios a outros deuses. E muitas das vezes a gente lê e fala, como é possível? Como é possível uma pessoa que conhece tanto sobre Deus, o seu pai não serviu a Deus? Seu pai não restaurou Judá, o templo de Deus, a casa do Senhor? E aí eu fui vendo a genealogia de Manassés e a gente chega até o seu avô. O seu avô foi quem iniciou essa blasfêmias que a gente tem aqui na palavra. Chamava Acaz, rei Acaz, e Acaz também sacrificou o seu filho. Sacrificava os seus filhos. E a gente tem aqui o sacrifício ali, que a Bíblia descreve como o vale de Ben-Himom, era onde tinha adoração ali do povo cananeus tem um nome, eu acho que eu deixei aqui, aleluia, a Moloque. Era Moloque e ficava em Tofete, a região ali, tinha um templo deles. Então por isso que a Bíblia deixa claro onde foi feito um sacrifício de um filho. A gente olha para isso e a gente fala, como é possível você sacrificar um filho?
E quando eu estudei, eu acho que eu ministrei isso, não sei se eu ministrei aqui uma vez, eu tentei achar, mas sobre a casa, sobre Ezequias, eu não sei se foi para os homens ou se foi aqui na igreja, talvez deve ter sido, mas quando eu estudei e vi, as crianças não eram sacrificadas com um corte, não eram somente degoladas, não era somente uma lança, elas eram colocadas numa estátua que tinha brasas, a estátua estava fervendo, estava com fogo, e elas eram colocadas ali em cima, e elas gritavam, e conforme elas gritavam, o povo batia o pé, batia as mãos e gritava mais alto que elas. Dá para imaginar essa crueldade? E não foi somente uma criança, foram várias crianças. Eram várias crianças. E aqui novamente Manassés, um rei, volta a fazer a mesma situação. A Bíblia não diz quantos, mas a Bíblia diz filhos. Então não sabemos quantos filhos ele sacrificou a esse Deus. Mas não somente isso, ele reconstruiu altares pagões, aqueles que o seu pai Ezequias tinha derrubado. Ele adorou os astros, ele praticou feitiçaria, ele consultou médios e espíritos, sacrificou seus filhos, colocou um ídolo dentro do templo. E como a gente vem para os nossos dias para aplicar essa palavra para nós, isso acontece nos nossos dias, irmãos, mais do que imaginamos, sabe? Eu estava vendo um documentário na internet de um debate onde tem uma pessoa que serve esses deuses malucos aí deles, aí, esses macumbeiro, macumbice. E aí ele falou para um que estava ali no debate, falou, você não imagina o tanto de pastor que me procura. O tanto de pastor que procura. Sabe, muitas das vezes a gente vê essas igrejas, megas igrejas que a gente imagina que Deus está fazendo, está movendo, o Espírito Santo está ali, pessoas caem na oração, pessoas derrubadas nas orações em línguas, e pessoas são cheias, e a gente fala, é Deus, e muitas das vezes são demônios. Por isso que em Oséias, se eu não me engano, no capítulo 4, versículo 6, se não foi ao contrário, diz que o meu povo, o Senhor dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Meus irmãos, devemos sim estar no mover, mas no mover das Escrituras. Devemos sim buscar o mover do Espírito Santo, mas nas Escrituras, não nas nossas paixões, nas nossas meditações, no que o nosso desejo carnal fala mais alto, desejo, o nosso desejo da carne, não é sobre nós. A Escritura nunca foi sobre nós, meus irmãos. A Escritura é sobre alguém, um Salvador que viria e nos salvaria. E ele veio, ele salvou, ele pagou. E a Escritura também deixa claro que ele voltará para nos buscar. Mas até lá estaremos cheios. Vamos ter nascidos de novo. Estaremos vivendo para ele, pregando sobre ele. Ou estaremos assim como Manassés, no início do seu reinado, fazendo tudo o contrário do que a palavra de Deus diz. Sacrificando coisas, mas não a Deus. Sacrificando tudo, mas não ao nosso Senhor. Muitas das vezes, eu acredito, porque já aconteceu comigo, não é fácil a gente fazer vários sacrifícios em nossas vidas, sabe? Deixar de fazer coisas que gostamos, atitudes da qual estamos bem, né? Ah, tá tudo bem assim, mas Deus diz outra coisa. Ah, mas né, tá no processo, tô no processo. E a pessoa vive nesse processo estagnado. Tá estagnado. Mas para ela tá tudo certo, tá tudo bem, Deus entende, é um passo de cada vez, né? Não pode ser o passo maior que a perna, não posso andar na frente dos bois, né? Os bois andam na frente da carroça, a gente dá essas desculpas muitas das vezes. Eu usei muitas vezes desculpas assim, esfarrapadas, e a gente continua seguindo. Só que quando a gente para ver a nossa vida, a gente perdeu 1 ano, perdeu 2 anos, perdeu 3 anos. E a gente vai parar para pensar, e a gente vai ver o quê? Um retrocesso.
Aquilo que era para nos chegarmos mais perto de Deus, está nos levando cada vez mais distante de Deus. E a gente está sendo exemplos em casa, tem maus exemplos. Sabe? É difícil entender a nossa vida, às vezes, a qual a gente, ontem ainda falando em casa, né? Parece que a gente acorda com o Espírito Santo e vai deitar perguntando, estou salvo ou não? Estou salvo ou não? A gente acorda no Espírito, muitas das vezes, no mover, e você ora assim, você sente a unção fluir, você fala aleluia. Quando chega a noite, você já não tem mais essa unção. Você só está procrastinando. Ah, porque o dia foi difícil. Ah, porque não sei o quê. Ah, não sei o quê. Hoje, meus irmãos, Deus me acordou. Porque, como vocês sabem, tem um propósito. Só que ontem eu fui dormir um pouco tarde e acabei me esquecendo de colocar o celular para despertar, mas Deus me acordou antes do horário. E eu levantei, a primeira coisa que eu disse foi glória a Ele. E a segunda, obrigado. Por isso. Por isso, irmãos. E lá na sacada de casa, eu olhando, escuro, noite, estava de chuva, estava um chuvão, olhando sim, lágrimas nos olhos, e falando quantas vezes eu agradeço por respirar. Quantas vezes paramos e falando obrigado, meu Deus, por eu estar com saúde. Sabe, estar aqui andando, caminhando, falando. E aí sempre vem na nossa mente pessoas que estão orando para melhoras em suas vidas, na saúde principalmente. E a gente nem sequer faz sobre isso, a gente não fala. Aí chega o final do dia, a gente está ali falando sobre isso. Ah, que dia difícil. Irmão, o dia terminou difícil, mas você está com saúde. O dia terminou difícil, mas você está respirando. O dia terminou difícil, mas você está andando. O dia terminou difícil, mas Deus está esperando você clamar. Clame a Ele, entregue a Ele. Paremos dessas murmurações em vãos, desses probleminhas. A gente falando, e a gente fala, muitas das vezes a gente reclama, e a gente para e fala assim, nossa, mas e antigamente? Aquela situação, aquela outra situação, aquela outra situação, aquela outra situação. E a gente vem clamar a Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tanto livramento, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É sobre Ele, meus irmãos. Sempre será sobre Ele. E Ele tem a mão direita estendida sobre nós, nos dando saúde, nos dando felicidade. Quantas bênçãos recebemos dEle. Sabe? Às vezes acontecem coisas na minha vida como testemunho, e eu falo, Senhor, não mereço. Não mereço. Mas Deus é assim, Deus cuida dos seus. Ele cuida dos seus, Ele não deixa faltar. Muitas das vezes a gente acaba o mês, a gente fala, e agora? E do nada algo acontece, a gente fala, é Deus, e é Ele, é exatamente isso, é Ele. É um milagre dEle, sobre nossa vida, sobre nossa casa. Mas, infelizmente, existem pessoas que vivem no mover. Porque se não estiver dando certo, eu não tenho que buscar a Deus, eu tenho que buscar outras coisas, eu tenho que buscar outros negócios, outros meios. E aí acontece isso que aconteceu que a gente viu. Um rei que tinha o Deus, que falou, que disse, a minha casa estará em Israel. Estarei morando no templo. Estarei no templo. Mas eles esqueceram. Ele esqueceu. Mas a gente tem algo com Manassés. A Bíblia diz que ele tinha 12 anos. Dá para imaginar 12 anos um rei? Era uma criança, um jovem. Tendo que reinar, tendo que dar ordens. Mas ele nasceu num tempo onde o pai dele esfriou na fé. Onde Ezequias já não tinha mais aquele apego por Deus. Onde Ezequias já não tinha mais aquele apego por reconstruir o templo, por cuidar da casa de Deus como tinha no início. Ele tinha recebido de Deus uma profecia quando ele clamou com Isaías, o profeta Isaías. E Deus deu mais 15 anos para ele. E nesses 15 anos que a gente tem, quando a gente lê, Manassés nasceu. Mas o pai dele já não tinha mais aquela fervorosidade por Deus. Então o exemplo que ele tinha em casa talvez não foi um dos melhores. E quando talvez perguntava sobre o avô, piorou.
O avô fazia isso que ele deu continuidade. E aí eu lendo, vendo, Ezequias, quando ele recebeu a profecia que viria, o povo seria levado à Babilônia, os seus filhos seriam eunucos e tudo mais, e a gente tem, conforme a gente estuda, alguns teólogos, alguns estudiosos tendem a dizer que isso foi cumprido em Daniel, no livro de Daniel, que lá diz que a gente não sabe, porque a Bíblia não diz se Daniel era eunuco ou não, mas ele serviu e quem cuidava dele era o chefe dos eunucos. Então ali tende alguns a achar que ali foi cumprida essa profecia que foi dada a Ezequias. Mas quando ele recebeu essa profecia, ele falou, boa é essa palavra. Um homem covarde. Porque isso não é para o meu tempo. Isso é para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos. Não é para mim. Boa é a palavra. Dá para imaginar? O homem que no início do seu reinado, Ezequias, ele reconstruiu Israel, reconstruiu Judá. Voltou a Deus. No fim da sua vida, ele está assim. E depois vem o seu filho. E seu filho faz ainda pior do que o avô. Porque quando a gente lê, quando ele sacrificava os filhos, ele fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Então não foi uma, duas, três vezes. Foi perante o seu reinado, perante metade ou até mais da sua vida. Também pôs a imagem do ídolo que tinha feito dentro da casa, a qual Deus tinha dito que veria e estaria ali com eles. Isso é triste porque em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, assim diz, este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus dizia que estaria com eles, vivendo ali, estando com eles. Mas Manassés preferiu servir outros deuses. E é complicado a gente seguir a leitura. Versículo 8, e não removerei mais os pés de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Deus deixa algo claro para nós. Desde que a gente permaneça com os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, Ele estará conosco. Mas muitas das vezes, nos nossos dias atuais, a gente afasta de Deus e se pergunta, o que está havendo comigo? Por que eu me sinto tão frio? Por que eu não sinto mais a presença? Por que eu não sinto? Por que eu não sinto? Por que eu não sinto? Você já perguntou para si mesmo o que está fazendo? O que você tem feito nos últimos tempos de sua vida? A quem você tem servido, meu irmão? A quem nós temos servido? A gente está servindo Deus como deveria? Ou estamos servindo Deus à nossa maneira? Até aqui eu sirvo, daqui para frente não dá, é um sacrifício. Não, porque é difícil para mim, é complicado. Irmão, a gente tem que se entregar por inteiro a Ele. Deus nos chama a entregar a nossa vida a Ele por inteiros. Não tem metade. Não existe metade. Eu sou meio cristão e meio mundo. Sou meio cristão, mas ainda estou aqui. Tem ainda. Não, é inteiro, meus irmãos. A gente tem que entregar a Ele inteiramente. Viver para Ele. Mas Manassés ainda foi pior. A Escritura diz no versículo 9 que Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Dá para imaginar isso? Deus manda Moisés sair e ir para a terra prometida. E Moisés vai indo. E chega lá, depois de Josué, vocês conhecem a história ali em Jericó, as guerras, tudo ali, o povo brigando, e o povo vence, porque o povo que estava lá, eles eram de outros deuses, eles serviam outros deuses e tal, e o povo vai, estabelece Israel ali, estabelece a cidade, reino sul, reino norte de Israel, Judá, reino sul, Samaria ficava no norte, Israel está ali agora. Um país que serve a Deus. E de repente vem Manassés, a Escritura diz que ele fez pior do que aqueles aos quais tinham sido expulsos dali.
E a gente lê, a gente fala, realmente, olha que crueldade esse cara faz. Sacrifica os filhos, queima os filhos, entrega os filhos. Mas a escritura vai indo, vai continuando. Versículo 10, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre ele os comandantes do exército, o rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para Babilônia. Primeiramente, a escritura deixa para nós o pecado. Um homem, desculpa a palavra, do jeito meu, todo torto, todo errante, todo desagonçado. Fazia tudo, tentou fazer de tudo que era errado, que Deus tinha falado que não podia. A gente tem essas coisas que ele fez aqui, a gente tem principalmente a questão do filho, meus irmãos, em Levítico. Levítico é dito sobre isso, Levítico 18, Levítico 20, Deuteronômio 12, Deuteronômio 18, dizendo sobre essa situação. E ele fez ainda pior. Levou todo Jerusalém a fazer. Isso é o que um líder faz, meus irmãos. Muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado com quem estamos olhando, quem estamos ouvindo, quem estamos seguindo. Se aquilo realmente está nos levando mais perto de Deus ou nos levando mais perto de nós mesmos, das nossas vontades. Porque eu como humano, vocês como humano, a gente tem nossas vontades. Mas a gente tem que viver conforme a vontade de Deus. A gente tem que viver no Espírito. Né? A irmã Cris falou aqui sobre Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito. Mas em Gálatas 5, versículo 19, também vai dizer o fruto da carne. A gente tem que estar essa comparação em nossas vidas a quem a gente está seguindo. O que a nossa alma, a nossa mente está clamando mais. Se é sobre a carne ou sobre o Espírito. E muitas das vezes eu posso dizer para vocês, e muitos de vocês podem confirmar, não é fácil a gente levantar, ajoelhar e orar. Não é fácil. Muitas das vezes a gente acorda com uma vontade de dormir de novo. A gente olha para o celular e fala, mais 30 minutos. Aí a gente acorda de novo e fala, mais 5 dá. A gente acorda de novo, não, mais 5 dá. E quando a gente vê, a gente levantou já atrasado para ir trabalhar. Atrasado para ir para a escola. Atrasado para ir passear. Atrasado para qualquer coisa. E a gente continua atrasado para Deus. E a gente quer que Deus faça. Mas nós não conseguimos fazer o mínimo. E aí a pergunta que fica para nós é, o que temos sacrificado a Deus? Acordar cedo para alguns, eu sei que para alguns de vocês é um sacrifício. Eu posso usar o exemplo aqui e eu espero que não fique chateada. Eu não ia ser não, mas aleluia. Era minha esposa, amém, amém. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Não é fácil. Mas é nessa área que Deus vai trabalhar em vocês. É nessa área que Deus vai trabalhar em vocês. É nessa área que Deus vai trabalhar sempre na vida de vocês. Porque, para mim, acordar cedo não é um sacrifício. Para mim, acordar cedo é tranquilo, é fácil, é de boa, eu durmo pouco, acordo bem, tá tudo em paz, vamos seguindo a vida, aleluia, Deus, glória a Ti. Mas muitas das vezes, cair de joelhos e orar, destinar um tempo a Deus, é um sacrifício. Tem dias que flui e tem dias que me dá vontade de não fazer. E aí é onde eu olho para mim mesmo e falo, maldito homem, maldito homem. E aí eu peço força ao Senhor, ajoelho, mesmo a minha carne não querendo. E irmãos, posso falar, posso confessar, é o momento que a gente mais se quebranta. É o momento que a nossa alma está clamando. É o momento onde está havendo uma batalha ao teu redor. É o momento onde o inimigo está esperando essa brecha. E se a gente não fecha, se a gente não vê, a gente não percebe, a gente deixa de fazer aquilo que a gente sempre diz que ia fazer. Servirei a Ti, meu Deus, e somente a Ti. Sabe, para minha esposa acordar cedo é difícil, é complicado, ela tem melhorado muito, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas eu sei, irmãos, que é difícil, mas vocês têm que pôr em mente que Deus vai trabalhar na vida de vocês enquanto é isso. Amém. É para Ele, meus irmãos, não é sobre vocês, é sobre Ele. Vocês têm que ir, têm que lutar contra vocês mesmos, suas vontades. Algo que eu tinha muito comigo, glória a Deus, que eu sou ainda um temperamento
extremo, não tão extremo hoje em dia, mas era um extremo, era nervoso, era pavio curto, digamos assim, e Deus trabalhou tanto, que hoje eu consigo ser mais calmo, eu consigo olhar para mim, eu consigo ver, não é que eu não seja ainda nervoso, mas eu consigo ficar e falar, Senhor, me ajuda, meu Pai, me ajuda, não deixa eu sair, não deixa eu maltratar alguém, não deixa eu ser parecido com eles, não deixa eles terem razão e olharem para mim e falar, tá vendo? É assim quem serve Deus? É assim um servo de Jesus? A gente não mancha a nossa reputação, meus irmãos. A gente mancha a reputação de Deus. Porque a gente vem aqui, a gente fala, eu vou para a igreja. E glória a Deus. Glória a Deus. Continue com esse pensamento. Continue. Mas a gente na rua, a gente esquece que o culto é todo dia. Isso é uma reunião, meus irmãos. A gente estamos aqui reunidos com a congregação de Deus. Mas o culto é fora daqui. O culto é na nossa casa. O culto é no nosso trabalho. O culto é onde estamos. É a Ele que servimos. E vocês, eu espero que não, mas quando vocês tropeçam, quando a gente tropeça, as pessoas olham para nós e as pessoas falam exatamente essa palavra. Tá vendo? Diz que serve Jesus. Tá vendo? Diz que vai à igreja. Tá vendo por que eu não vou na igreja? São todos hipócritas. Isso nos quebranta, nos destrói de uma forma, meus irmãos. De uma forma. E se não te constrange isso, meus irmãos, revejam se vocês estão servindo a quem vocês dizem. Se continue com os mesmos atos, continue falando mal de pessoas, continue julgando, continue apontando, continue vivendo a sua vida da sua carne na sua carne e falando que você ama a Deus, reveja qual Deus você está servindo. Porque o Deus Altíssimo não é esse Deus. Ele não é assim, ele não gosta. E por isso as Escrituras dizem que a gente tem uma batalha diária. É a nossa carne e o espírito, a carne e o espírito. E muitas das vezes, infelizmente, a carne prevalece. Para que a gente se quebrante perante a Deus. Para que a gente volta e diz, Senhor, novamente pequei contra ti. Tenha misericórdia. E Deus espera isso de nós. Deus não espera que a gente peque e fique em paz. O Espírito Santo nos convence. Não tem como a gente pecar e voltar as costas e falar, tá tudo bem, vida que segue. Não somos mais essa pessoa, meus irmãos. Semana passada, retrasada, não sei, nem lembro. Sei que eu errei no trabalho. Errei feio no trabalho. Com uma pessoa. Ele ficou quieto em silêncio, ele não é cristão, não é crente. E depois ele veio até mim e falou assim, olha, não fui eu. E me explicou a situação. Eu chorei. Pedi perdão a ele. Falei, cara, depois fui sim. Falei, eu queria ir embora. Eu queria enfiar minha cabeça dentro do buraco. Sabe o que os avestruz fazem? Enfia a cabeça? Era eu querendo fazer. Porque eu olhava assim para ele, olhava para mim e falava, Deus, por quê? Por quê eu fiz isso? E eu fiquei mal, irmãos. Sabe, é isso que a gente tem que sentir, esse mal, esse arrependimento por dentro de fazer algo que Deus não gosta e você sentir na pele que Deus não gosta. Você olhar pra você e você falar assim, tenha misericórdia de mim, Deus. Porque eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer esse mal às pessoas. E a gente tem que ser exemplo. A gente tem que ser exemplo, porque um rei em Judá, um rei em Israel, ele tinha que ser exemplo para o povo, porque como ele não está sendo exemplo, quando ele está mostrando aquilo de mais mal, de mais cruel na vida dele, as pessoas estão seguindo os passos dele. Por isso que a Escritura diz que ele fez mais mal do que todas as nações que ali existiam, todas as nações que ali habitavam, e o povo andou errante perante ao Senhor. E não é que o povo é inocente. O povo é inocente, né? Porque ele é rei. Os profetas morreram indo contra os reis. Rei Acabe. Jezabel mandou matar todos os profetas.
Você acha que os profetas falaram, não, mandou matar, então vamos mudar aqui de lado, né? Deixa eu agora servir o que o rei quer. Continuaram fervorosos, fiéis, justos perante ao Senhor, morrendo com alegria perante ao Senhor. Porque a gente serve a Ele. Não importa, o homem falou que você está errado, mas e Deus? Não, a gente tem que pensar mais, agora o momento mudou, a Escritura já não é mais para os dias de hoje. Quem diz? Deus diz isso? Deus diz isso? Ou a Escritura diz o contrário? O que diz as Escrituras? Mas não, né? O amor venceu, tá tudo certo. Vamos incluir todo mundo, inclusive, igreja daqui, igreja ali, homem com homem, mulher com mulher. E as Escrituras? E as Escrituras? Deus diz que está errado. Deus criou o homem e a mulher. Aí você fala assim, não, né, mas é muitos anos, tem que atualizar. Atualizar o quê, irmãos? Tá atualizando o quê, irmão? Que pendrive é esse? Pegou o código? Tá no código agora? Portal? Que isso, meus irmãos? Vamos voltar para a realidade. Não tem nada de atualizar, não. A palavra é inerrante. É para todo tempo, meus irmãos. Isso aqui é hoje, amanhã, depois, nossa geração, depois da geração, até a volta de Cristo, meus irmãos. É a verdade única da nossa vida, é essa aqui. As Escrituras Sagradas. É a Escritura da nossa vida. Se alguém vem com um papinho, né, tem que mudar porque Deus ali... Fala pra ele, irmão, se for irmão, né? Se não for, você já afasta ali, ó, tá repreendido em nome de Jesus, Satanás. Mas se for irmão, fala que tá querendo desvirtuar? Tá querendo virar o quê? Crente? Crente? Somos cristãos, meus irmãos. Somos cristãos. Mas Manassés fez tudo isso de errado. Ele foi levado cativo, porque o Senhor trouxe as consequências dos seus atos. E quando as consequências vêm, meus irmãos, às vezes é cruel. A gente brinca, e quando vem a mão de Deus, a gente fala, tá pesado demais. Não, isso aqui tá difícil. Então, pensemos nossos atos. Refletimos o que estamos vivendo, o que estamos proclamando, como estamos proclamando, como estamos vivendo. É para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. É Ele sobre a minha vida, sobre a minha casa. Ou estamos vivendo, desculpa as palavras, vibe light, vibe só na vibe, tranquilo, vida mansa, tá de boa. A nossa vida é chamada para uma mudança completa, meus irmãos. É uma mudança completa. E muitas das vezes a gente tem que chegar nessa altura, infelizmente. É nessa altura aqui que a gente tem que chegar. No versículo 11, Deus diz que trouxe os comandantes. E no versículo 12, diz que ele já estava preso, foi acorrentado, foi levado para a Babilônia, na prisão. E diz as Escrituras no versículo 12, ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante de Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Irmãos, é assim. Pecado, Deus traz a consciência do pecado. O Espírito Santo nos traz que somos pecadores. Depois do Espírito Santo, Deus nos avisa sobre os caminhos errantes que estamos percorrendo. Se a gente se arrepende, se a gente volta os nossos olhos a Deus, se a gente se prostra diante de Deus, o arrependimento genuíno, o arrependimento sincero. E quando a gente tem esse arrependimento sincero, diz as Escrituras, e o Senhor se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Sabe, muitas das vezes a gente tem que chegar nesse nível. A gente tem que chegar em muitas coisas. Eu, como vocês sabem, eu me converti depois, muito depois. Mas tive muitos livramentos, irmãos. Muitos livramentos assim, que eu olho para a minha vida hoje em dia, eu falo, Senhor, Senhor. E eu cheguei numa escuridão da minha vida. Fui alcançado numa escuridão da minha vida. E Deus teve misericórdia sobre a minha vida. Sabe, é maravilhoso saber que esse é o Deus que servimos. E ontem, conversa vai, conversa vem, conversa daqui, eu falei
que hoje a gente enxerga a misericórdia de Deus sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando a gente lembra e olha para o passado, para as pessoas que estiveram conosco naquela vida, naquele lugar, a gente vê a miséria. A gente vê o sofrimento das consequências. Sabe, pessoas caídas em cantos, sem família, porque as drogas tirou tudo dele. As drogas o afastou, as famílias, não abandonou, mas não mora mais com os pais, porque rouba tudo, pegava tudo, vendia tudo de casa e tá lá, jogado numa escuridão. Sabe, era esse o lugar, quando eu olho, destinado a mim. Era essa escuridão que me esperava. Era esse vazio que me esperava. Era para lá. Que talvez hoje em dia eu estaria. Mas Deus tinha um outro caminho, um outro destino. Me resgatou de um lugar de trevas e me trouxe à luz. Tirou as escamas dos meus olhos. Me mostrou a sua graça. Me apresentou a sua graça. Hoje ele diz, você não pode mais. E eu digo a todos, vocês não podem. Não podemos. A gente sabe de onde Deus nos tirou. A gente sabe o que Deus fez em nossas vidas. Não podemos mais brincar, meus irmãos. Não podemos brincar. A gente sabe o que é essa vida imunda. A gente foi trago para a luz. Para Deus, para caminhar com Deus. Olha que maravilha, que maravilhoso. Eu sei que a gente eu paro para pensar, eu fico imaginando, mas e as outras pessoas? Então a gente clama por elas, a gente ajoelha, a gente ora, a gente evangeliza, a gente manda mensagem, a gente fala de Deus, a gente fala, busca a Deus enquanto é tempo, busca a Deus enquanto há fôlego, busquem a Deus. A gente tem que clamar sempre. Hoje estava dizendo para os irmãos, as escrituras não deixam claro, não tem isso nas escrituras que haverá um avivamento, um grande avivamento nos últimos tempos que a gente está vivendo. Pelo contrário, haverá um grande esfriamento. Mas nós, como crentes, como cristãos, como servos de Deus, como servos do Senhor, a gente tem que sempre clamar por um avivamento. Por uma chama do Espírito Santo que vem e nos preencha de tal forma que todos sejam preenchidos verdadeiramente. Que a cidade de aqui onde a gente vive, na Suíça, o país, volta a servir a Deus. Que todos se convertem. A gente tem que clamar. Mesmo olhando para as Escrituras e sabendo que o esfriamento se aproxima. Sabendo que a volta de Cristo está logo aí. Cristo está voltando, meus irmãos. Cristo está voltando. Quando olhamos para o mundo que vivemos, eu não digo só de guerra, porque isso é verdade, desde quando eu nasci, está havendo guerras. Mas estou dizendo de um esfriamento total. De pessoas que já estão passando a amar mais animais do que pessoas. Onde a pessoa vê um cachorro sofrendo, e eu tenho dó também, viu? Não, tá? Mas vê um cachorro e se comove, chora, até esperneia. Ah, coitado! E vê uma pessoa passando por um sofrimento, morrendo, e às vezes diz a palavra, também, o que será que fez? Merece. A gente não sabe o que foi feito. A gente não sabe o que ela fez para receber isso aí. A gente esquece, poderíamos ser nós. É esse o mundo que está caminhando, esse esfriamento do mundo. Mas nós, como igreja, temos que clamar, temos que ter o amor de Cristo, o amor de Jesus, aquele amor que vem e muda, que faz a mudança, aquele amor que nos preenche, aquele amor que nos impacta, aquele amor que nos traz para a realidade nossa de vida, que nos mostra realmente quem é Cristo. Quem foi Cristo? Ele foi esse ser. Um ser que chegou, um homem. Deus que se fez homem. Chegou nos avisando do pecado. Nos mostrou o pecado e nos chamou para o arrependimento. Amém. E nos preencheu com sua graça, com seu Espírito Santo. Esse é o Deus ao qual servimos, meus irmãos. É um Deus grandioso, é um Deus misericordioso. É um Deus que nos mostra o seu amor todos os dias.
Ao abrir nossos olhos, ao deitarmos, Ele mostra o seu cuidado por cada um de nós aqui. Ele nos faz ver, Ele se revela para muitos de nós através de sonhos, para muitos de nós quando você lê a palavra, para muitos de nós quando alguém fala para você algo, você vê a resposta de Deus, você fala obrigado Deus, obrigado Jesus. Mas temos que continuar com Ele, meus irmãos. Temos que servir a Ele. Parar de terceirizar as coisas, parar de dar desculpa para situações, buscar mudanças nele, mudanças verdadeiras. Parar com situações onde a gente olha para nós, a gente vê, a gente fala, Senhor, né, tal, difícil demais, o Senhor entende, tal, quem sabe, vai, não vai. Irmão, vai, tem que ir, tem que acontecer. Temos que ser diferentes. Temos que buscar essa diferença todos os dias. É excelente esse Deus que servimos. E ler isso aqui de um rei que é considerado do rei do sul de Judá o pior rei da história. Ele é considerado o pior rei da história de Judá. E a gente vê uma mudança completa. A gente olha para essa mudança, e aqui entra um caso que a minha esposa orou, acho que foi esse culto passado, sobre o presidente Lula, que é engraçado. E a gente olha e a gente fala, não, ele não. Ele não. E a gente fala, por que ele não? Não, porque esse aí não tem jeito. E a gente olha para uma história assim, um rei assim. Você acha que o povo fazia o quê? O povo olhava para Manassés e falava assim, Manassés vai mudar. Em nome de Jesus, esse Manassés vai servir ao Deus, esse Manassés vai servir ao Senhor, ele vai se converter sim. O povo talvez tinha o mesmo pensamento que nós. Esse daí não. Esse daí é de Satanás, esse aí. Esse aí não dá não, esse aí esquece, esse aí não dá mesmo não. Mas pelo contrário, a mudança quando vem, quando Deus põe a mão, quando Deus chega, quando Deus vem até nós, quando a gente tem um encontro com Deus, que muitas das vezes é nesse momento de um cativeiro, de uma prisão, de um lugar que você está no escuro, um lugar onde você não tem mais saída e você tem somente a clamar a Ele. E Ele está ali esperando por esse momento. Quem se afasta de Deus é nós, meus irmãos. Deus permanece no mesmo local, no mesmo lugar, sempre. Quem distancia de Deus somos nós. Por isso que a gente tem que voltar a Ele. E Manassés, quando está nesse momento de sofridão, sofrendo, ele clama, ele se humilha. A Escritura diz que ele, angustiado, suplicou. E Deus se tornou favorável para com ele. E o mais incrível, o fez voltar para Jerusalém, o seu reino. E esse rei volta. E talvez o povo ali viu Manassés voltando, algum deles, e falou, lá vem esse rei de novo, achei que ele ia morrer lá. Eu orei tanto para que Deus matasse esse cara. E Deus, esse rei voltou aqui de novo. Ai meu Deus, agora que nós faz? Foge com a família, não foge, fica aqui, fica, não fica. E Manassés volta e faz o quê? Manassés construiu, começa a construir. Manassés tira tudo, começa a tirar. Manassés põe chefes para fortificar, ajudar. Aí depois, no versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares. Esse cara começa a destruir tudo. Aí o povo levanta e dá o quê? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Ele, porque Ele faz a mudança. É Deus que muda o homem, é o Espírito Santo que convence o homem do mal, do pecado. Mas, irmãos, por trás de um homem assim, um homem que fez muito mal, tinham pessoas que clamavam por essa mudança. Tinham pessoas que oravam. Existiam os profetas. E aqui, em um estudo que a gente não tem, não sabe, a gente só sabe como Isaías morreu, que Isaías foi cerrado num tronco de uma árvore, foi posto num tronco cerrado. Muitos dizem que Isaías, o profeta Isaías, morreu na época de Manassés, que foi Manassés que mandou matá-lo. Porque logo após, quando Manassés começa a reinar, não se fala mais de Isaías. Isaías era o profeta de Deus na época. E muitos tendem a dizer que foi Manassés que mandou matá-lo.
Não somente ele, mas muitos profetas. Muitos homens de Deus. Porque era assim naquela época. Sempre foi assim, meus irmãos. O rei falava e se você descumprisse o que o rei estava dizendo, você era morto. Não tinha outro caminho. Porque se o rei falasse, vamos servir a Deus Baal, e você falava, longe de mim, está repreendido. Vocês acham que o rei ia achar assim, tá tudo bem, eu não quero. Era a reputação dele. Mandava matar. Questão de a gente entra em um consenso, mas muitos tendem a imaginar outras coisas. A gente tem o rei Davi com a Betseba, quando chama Betseba. E ali ele dá uma ordem, e aí, tipo, se ela não fizesse, o que aconteceria? Ele disse muito sim. Mas ele era o rei. Ele mandava e desmandava. Mas vem uma consequência gigante para esses homens. Manassés veio uma consequência gigante. Talvez ele não imaginava que essa consequência ia chegar um dia. Ele tinha poder, tinha domínio. Mas quando Deus declara algo, meus irmãos, não tem o que nos livra. Se Deus disse, está dito. Se Deus falou, é isso aí que vai acontecer. E Deus avisou. Deus nos avisa. Não somente uma vez. Muitas vezes. E chega o momento das consequências dos nossos atos. E aí muitas das vezes as consequências dos nossos atos, a gente olha e fala, crueldade? Isso é muito cruel. Não, mas isso é isso tudo. Não. Mas a gente estava bem quando estavam pecando. Quando estava fazendo o que era errado. Mas quando vem a consequência, a gente fala, não é assim não. Não é tão bem assim. Vocês se lembram de Davi? As consequências que veio sobre a casa dele? A espada do Senhor nunca afastará de sua casa. Perdeu filho, filha estrupada, pessoas mortas. E a gente fala, consequência pesada, não? Então não vivemos nesses caminhos. Vivemos no caminho do Senhor, que as consequências serão boas, serão para Deus. Estaremos caminhando com Deus. A vontade de Deus sobre nós. Aí depois ele manda reconstruir tudo. Reconstrói tudo e volta a servir a Deus e ordena que o povo serve a Deus. E é essa história de imaginar pessoas que a gente olha hoje em dia, a gente vê pessoas tão perdidas que a gente possa acabar dizendo, sim, muitas das vezes, eu também faço isso, irmãos. Que a gente fala, essa daí não tem jeito não, essa pessoa aí não dá. Só que a gente tem várias histórias na Bíblia, narradas nas Escrituras, de pessoas que tiveram uma mudança dramática assim, uma mudança total. A gente tem Paulo. Paulo é um exemplo no Novo Testamento. Paulo, quando ele está indo para Damasco, Damasceno, né? Ou Damasco? Damasceno ou Damasco? Damasco, amém. E ali a caminho, o Senhor aparece para ele. Aí depois a gente vê que a Escritura diz que o Senhor chamou Ananias para ir até a casa dele ali. Eu imagino a situação de Ananias, um servo de Deus. Ele recebendo ali, ouvindo a voz de Deus e a alegria que ele devia estar. Imagina vocês, eu, hoje sem Deus, você ouvindo Deus. Você vendo Deus em visão, você tendo esse encontro com Deus, você feliz. Oh, Senhor, você eufórico, eu ficaria eufórico. Ouvir a voz de Deus. Ouvir audivelmente a voz de Deus. E ali eu falo, ai, que legal. Aí Deus fala com você, oh, meu filho, bendito és tu, meu filho, meu servo. E você fala, oh, Deus, obrigado por falar comigo. Olha que bênção, eu estou vivendo, isso aqui é um milagre. E Deus fala assim, sabe, vai lá na casa tal, e você fala, eu tô aqui, eis-me aqui. Aí lá tem uma pessoa, você fala, eis-me aqui. Aí lá tem outra pessoa, e fala, eu vou. É Paulo. Acho que ali já cai assim, você tá fixe, você fala assim, quê? É quem? É Paulo. Paulo, aquele que eu tô escondendo dele, aquele qual minha família aqui tá toda escondida, que eu tô sabendo que ele tá vindo pra cá. É ele. Ali você faz assim, murcha, né? Ali você murcha. Aquela felicidade você murchou. Fala, não, Deus, é o que Ananias faz. Ananias fala, sabe, esse Paulo aí, né? Não sei se você está sabendo. Você está sabendo quem é esse Paulo aí, né? Tá matando a rodo. Tá levando pra prisão a rodo. É esse daí? É esse daí.
Não, é esse aí mesmo, é esse aí, vai lá. É assim a mudança. De uma pessoa que perseguia, que matava, que a gente tem, as escrituras dizem que para ele, na mente dele, ele fazia o que era certo. Mas Deus usou você para ir lá e falar, tá errado, você vai se converter, Deus usa, você vai ter que ir lá agora, vencer o seu medo. Porque Ananias estava com medo. Todos que estavam ali estavam com medo de Paulo. Todos tinham medo. E Deus usou isso para ir lá. Elias preso numa caverna, quando Jezabel falou que ia matar ele. Novamente, quando depois de tudo que aconteceu no monte, que morreu vários profetas ali deles ali, do outro povo, de Baal, e Elias falou, agora vai dar, agora o rei vai voltar para Deus, vai servir a Deus. E pelo contrário, a mulher que comandava ali, uma serpente. E aí vai, Elias foge deprimido, fica lá embaixo de uma árvore e tal, depois caverna, e vai ali, dali, e Deus falando com ele. E é engraçado como Deus cura isso de Elias. Muitos de nós não reparam na continuação do texto. Mas Deus manda ele ir ungir uma pessoa de outro reino, de outra coisa, de outra situação, outra tradição. Ele chega lá para ungir a pessoa com óleo. Aí eu acho que a pessoa deve ter falado assim, mas isso aqui não funciona assim aqui com nós, não. Aqui nós não mexemos com esse tipo de situação de óleo e tudo mais, não. Mas Deus usou Elias para ir lá, vencer essa depressão dele, o medo dele. Para ir lá onde? Nos inimigos. Teve que ir lá, ungir uma pessoa que seria o próximo líder deles. Imagina a situação, dá para imaginar? Como que Deus funciona com nós? Para vencer? Muita gente, é o que aconteceu comigo. Senhor, eu preciso ser mais paciente, preciso ter domínio próprio. Você acha que Deus mandou pessoas calmas para falar comigo? Situações facinha? Não, meu filho, que bom que você pediu isso. Deixa eu mandar aqui para você, ó, só pessoas cheias do Espírito. Mandou cheia de Espírito, mas imundos. É assim que Deus nos fortalece. E aqui a gente tem uma mudança completa de um rei cujas escrituras diz que era o pior, que fez derramar sangue, mais sangue em todo Israel. Um rei que em 2 Reis, capítulo 21, vai dizer exatamente isso, que ele derramou aos 4 cantos sangue inocente. Matou muitas pessoas. E a gente olha para ele e a gente fala assim, não tem como mudar, esse homem é muito cruel, é muito ruim, essa pessoa é ruim, essa pessoa é X, não dá. E Deus está dizendo, eu farei a mudança. Eu farei a mudança. É Ele, meus irmãos. É Ele que muda as pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Se coloquem de pé, Diácono Ricardo. Glória a Deus. Quem crê que a palavra que foi ministrada aqui hoje, ela está coincidindo com o Espírito Santo. Ao abrir o culto, a irmã, com as suas palavras simples, testificando sobre a passagem de Nicodemos, mas a palavra ela veio, aquele que testifica com o Espírito Santo, sente que a palavra veio com poder, sente que a palavra ela veio para abrir os nossos olhos, para nos questionar nós mesmos se realmente nascemos de novo. Nascemos de novo. Depois, com essa palavra de Manassés, ela vem mais uma vez nos alertar ao arrependimento, se realmente nascemos em Cristo outra vez. Viemos todos os domingos à igreja, aqui adorar, clamar, mas muitas das vezes quando acaba essa reunião e vamos saindo da porta para fora, o nosso culto começa da porta para fora. Hoje ao sair fui ler o meu devocional e por isso que eu creio que a palavra está em sintonia. Antes, quando
Jesus estava ali ministrando a ceia, estava dando ali as últimas instruções, veio uma palavra assim para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas hoje eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Como o pastor Thales aqui mencionou, existem homens que a sua conversão é genuína, como o apóstolo Paulo, ele falou, mas a conversão de Paulo, ela não foi naquele momento. A conversão de Pedro, ela não foi instantânea como a de Paulo. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E só se converteu depois que ele negou Jesus. Quantas vezes nós já negamos Jesus aqui? Eu já neguei Jesus. Jesus já veio, me derrubou 2 vezes por conta do meu pecado. A primeira foi com um tiro. A bala perfurou meu pulmão esquerdo e passou poucos centímetros do meu coração. Foi como foi ministrado no domingo passado. Deus tem um plano para cada um aqui dentro. Deus está levantando pessoas fortes. Como disse, Deus está precisando de pessoas que tenham qualidade. Ele quer que nós abandonamos o nosso pecado. Como é que pode, em João 3,16, falar do amor de Cristo e no mesmo capítulo, no 36, falar da ira de Deus? Até quando vamos ficar assim? Ao mesmo tempo que a palavra ela vem para o amor, que o Jesus ama, mas a mesma palavra fala da ira de Deus. Até quando nós vamos ficar desse jeito? Coloque as tuas causas na mão de Deus. É só Ele que pode dar força. É só Ele que pode te tirar daquilo que você está afundado e não tem forças para sair. Eu já tive lá nesse buraco, já tive nesse poço, e é muito difícil de largar coisas que é da nossa carne, que nós não temos força para isso. Como a minha esposa orou essa semana, Deus vai colocar a mão dele em lugares que nós não podemos alcançar, e Deus alcançou. Tivemos grande testemunho da mão de Deus essa semana, que nós já tinha falado, eu desisto. E a mão de Deus chegou, ela alcançou. É porque é esse Jesus que nós viemos aqui, irmãos. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque desde o começo do culto, Senhor, ao louvor, à ministração de Manassés, Senhor, nós aqui finalizamos esse culto rasgando nosso coração, como diz lá em Joel. Pai, venha, Pai, coloca a Tua mão em mim, porque eu não consigo alcançar aí, Senhor. Venha nos levantar, Senhor, venha nos tirar desse buraco que está em oculto, que eu não tenho forças para sair daqui, Jesus. Eu quero caminhar contigo, Cristo. Eu quero ter uma vida plena contigo. Eu quero ter a Tua presença em mim, aonde eu pisar a planta dos meus pés, Senhor. Eu quero ser engraciado, Pai. Não para o meu crescimento, para o Teu crescimento, Senhor. Mas onde que a minha vida seja influenciada para que outras pessoas conheçam a Cristo também, Senhor. Pai, faz um mover dentro de nós, Senhor. Movimenta a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos ver um movimento de uma igreja, Senhor, na onde que, como se fosse um incêndio numa floresta, numa pequena fagulha, a partir daqui desta sala, Pai, e sai incendiando a Lausanne, sai incendiando Yverdon, sai incendiando Matô, sai incendiando todas as regiões da Suíça. A partir de nós, Senhor, como no domingo passado, ao sair daqui, Senhor, um rapaz jovem lá fora, Pai, perdido nas drogas, Senhor, mas apenas em uma simples oração, Senhor, um simples ato de dar algo para comer para aquele menino. Eu creio que a semente foi plantada, como diz Isaías 55:11. A semente está sendo plantada. Não vamos esperar mais, Senhor. Vamos ter que ter esse mover dentro dos nossos corações. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, diz... Lá fala sobre o alerta do Senhor. Lembra-te do dia da tua mocidade. Lembra do teu Criador. Antes que chegue os maus dias e não tenha nele mais contentamento. Não podemos esperar esses dias chegar, porque os dias maus é muito ruim.
Pai, nos leva, nos dá força, Senhor. Nos dá força para sair deste buraco, Pai. Peço, Senhor, para que pessoas aqui liberem perdão, Senhor. Se existe mágoa dentro dos nossos corações, Senhor, que esse perdão venha a ser liberado. Pessoas que já há muito tempo, já que não se falam por conta de algo banal, Senhor, sem nexo nenhum, e essa pessoa fechou o coração para aquela pessoa. Que essa semana, Pai, essa pessoa coloque a mão na sua consciência, faça um telefonema pedindo perdão e coloque isso para fora. Porque nós precisamos tirar todas as pedras que estão no nosso caminho para que o nosso caminho flua como um rio de água viva, que é esse rio que Jesus quer nos dar. Em nome de Cristo Jesus, eu creio na salvação, eu creio no poder da palavra para transformar, eu creio no poder da palavra para restaurar e dar vida nova, e vida nova com abundância nessa congregação. Em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, irmãos. Vou chamar aqui o irmão Luan.